Vamos abrir o texto sagrado, a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos ler do verso 1 ao verso 5. Gálatas 3, de 1 a 5. Diz assim o texto sagrado, e eu farei a leitura hoje na versão NVI. Se você comprou uma Bíblia para ficar com a versão igual do pastor, fica tranquilo. Só hoje vou ler na versão NVI, porque entendi que o texto estava mais apropriado. Diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pelas práticas da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Que Deus abençoe a palavra do Senhor e aplique aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Chegamos ao 7º texto, a exposição do livro de Gálatas. Hoje iniciamos o capítulo 3 e você vai perceber que é uma nova abordagem. O assunto é o mesmo, o Evangelho. Só que outrora a gente estava vendo Paulo defendendo o seu apostolado. Você se lembra que os judaizantes, falsos irmãos que haviam entrado nas igrejas da Galácia, estavam acusando o apóstolo Paulo de não ser um verdadeiro apóstolo. E Paulo então faz uma introdução no capítulo 1, de 1 a 5, fazendo um resumo do que é o Evangelho. E aí o final do capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo dedica a sua autobiografia para falar do seu apostolado e a mensagem que ele recebera, que o faz um verdadeiro apóstolo. E nessa transição de hoje, Paulo vai falar agora nos próximos capítulos sobre a mensagem do Evangelho. Porque os judaizantes também estavam acusando a Paulo de ter uma mensagem não equivalente à mensagem dos outros apóstolos. Os judaizantes estavam acusando Paulo de adulterar o Evangelho, de diminuir o Evangelho, tentando arrebanhar mais pessoas. Paulo estava então diminuindo a mensagem do Evangelho, estava uma mensagem incompleta. E Paulo, quando sabe disso, escreve aos seus irmãos, escreve aos Gálatas, dizendo que a mensagem que ele prega é o Evangelho da graça. Ele recebeu por revelação do Senhor Jesus, e assim como ele recebeu, ele os entregou. É a mensagem do Evangelho. Mas o capítulo 3 também marca esse momento que agora o apóstolo Paulo vai falar, ou vai fazer uma interação direta com os Gálatas. Parece que nos momentos anteriores ele estava defendendo o seu apostolado, mas agora ele começa a falar de maneira muito direta. Na verdade, Paulo vai fazer agora aqui um confronto, um ataque direto aos Gálatas. Paulo vai ser muito específico, muito veemente, para defender a mensagem do Evangelho. Imagina você ouvir tais palavras como Paulo escreve aqui do seu pastor. Imagina o seu pastor dizendo mais ou menos assim para vocês:
seus insensatos, seus tolos. O que vocês estão fazendo? Insanos, imprudentes. Difícil, né? Esse é o tom do capítulo 3. Paulo começa dizendo: ó, Gálatas, insensatos. Imagina receber uma carta, você abre a carta e recebe logo de cara um xingamento. Recebe logo de cara algumas palavras duras e fortes, como Paulo o fez para os Gálatas. Mas eu quero lembrar a você, antes que você pense e julgue que Paulo é um grosseiro, um estúpido, um descontrolado, cheio de ira, eu preciso lembrar algumas coisas a você. Primeiro, Paulo tinha uma relação com esses irmãos de Gálatas. No capítulo 4, só passa aqui um pouquinho, verso 14. Veja o que Paulo diz. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, vocês, Gálatas, me receberam como um anjo de Deus, como se fosse o próprio Cristo. Estava tudo bem. Paulo desfrutava de uma relação excelente com as igrejas da Galácia, até o seu retorno a Antioquia, quando os judaizantes entram na igreja e começam a semear as heresias. Paulo era íntimo desse povo, não são estranhos. É claro que eu não estou dizendo aqui que se você é íntimo de alguém, você tem autorização de falar dessa maneira, mas Paulo tinha, porque ele é o apóstolo. Segundo, eu queria lembrar você que Paulo é o pai espiritual dos Gálatas. Paulo está escrevendo a eles como filhos. Ainda o capítulo 4, verso 19, veja o que ele diz. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo forjado em vós. Paulo está dizendo: meus filhos, por vocês, para que Cristo seja forjado na vida de vocês, eu sofro com as dores de parto. Então não é um estranho. É o pai espiritual dos Gálatas escrevendo para eles: ó Gálatas, ó filhos insensatos, quem vos enfeitiçou? O que vocês estão fazendo? Por 7 vezes nessa carta, Paulo vai se referir aos Gálatas de irmãos. Nesse texto de hoje, Paulo vai reconhecer que eles haviam recebido o Espírito Santo. Paulo está num trato, então, de irmandade, de paternidade. Paulo está dizendo: vocês, como meus filhos, pela relação que nós temos de amor, o que vocês estão fazendo? Para que a gente não julgue Paulo de maneira equivocada, com essas palavras tão duras, eu preciso, por terceiro, relembrar vocês que Paulo é o pastor deles. Paulo está aqui numa função pastoral. Paulo está aqui exercendo a sua obrigação de exortar os seus filhos, os seus irmãos, as suas ovelhas. E essa não é uma tarefa muito agradável que os pastores gostam de fazer, repreender os irmãos. Mas alguém precisa dizer a verdade. Alguém precisa chacoalhar alguém e dizer: o que você está fazendo? Pare com esse pecado.
Põe a mão na cabeça, na consciência e veja, você está indo por um caminho de morte. A exortação de Paulo aqui, meus irmãos, é que os Gálatas estão se afastando do Evangelho, os Gálatas estão se apegando à lei e virando as costas para o Evangelho e para o próprio Senhor Jesus. E Paulo, na função pastoral, por amor, por zelo, precisa exortá-los, precisa chacoalhá-los, precisa dar uma bronca santa nesses irmãos. Então Paulo não é um descontrolado irado. Paulo não é um mal educado. Paulo está movido pelo Espírito de Deus. Ainda o capítulo 4, verso 16, veja o que ele disse sobre os Gálatas. Tornei-me porventura inimigos de vocês por dizer a verdade? Agora vocês andam de biquinho para mim, de cara virada para mim, porque eu vos falei a verdade? Agora eu me tornei inimigos de vocês por dizer que vocês estão errados, que vocês estão por caminhos de morte. Agora vocês me odeiam porque eu vos falo da parte de Deus, exortando-vos da parte de Deus, e vocês agora me viram as costas como inimigo? Não, eu sou vosso amigo, eu sou vosso pastor, eu sou vosso pai, eu sou o apóstolo da graça, eu estou cuidando de vocês. Esse é o tom. Não é um apóstolo impetuoso, orgulhoso, descontrolado, escrevendo essas palavras duras, mas um homem cheio de amor, um homem cheio de desejo de ver o seu povo, o povo de Deus, retornando ao caminho do Evangelho. Quando nós lemos os textos aqui de Paulo, parece que isso está consumindo a vida de Paulo. Paulo está indignado porque é os irmãos, é o amor que consome ele, é o Evangelho. Ainda a título de introdução, esse capítulo 3 vai ser dividido em duas partes. De 1 a 5, que é o meu texto hoje, Paulo vai invocar para que eles ponham a mão na consciência e relembrem da conversão deles. É como alguém que diz, lembra daquele dia, aquele glorioso dia, aquele dia que você foi visitado pelo Senhor, pelo primeiro amor, quando você estava cheio de amor, e cheio de alegria, e cheio de paz, e cheio de ânimo, aquele dia que o Senhor te encontrou. Paulo vai dizer, põe a mão na consciência, ó Gálatas, e lembre daquele dia que vocês receberam o Espírito Santo. E na segunda parte, que será domingo que vem, Paulo vai apelar, então, para que eles possam ter como base, não só a experiência da conversão, mas a própria Escritura. A própria Escritura. O meu tema de hoje é permanecendo no Evangelho. Permanecendo no Evangelho. Se você percebeu a leitura comigo, observou que Paulo faz 5 questionamentos. 5 questões que Paulo indaga os Gálatas. São questões retóricas, que as respostas já estão aí, mas são questões retóricas porque Paulo quer que os Gálatas reflitam. Mas as perguntas retóricas também podem causar um impacto de nos trazer para o arrependimento. Nós fazemos muito isso com os nossos filhos, não é verdade? A molecada apronta, faz uma porção de coisa aos nossos olhos, e a gente vira para eles, o que você fez, menino? Falou, pai, é cego, é? Está vendo? Derrubei tudo.
Mas quando nós perguntamos o que você está fazendo, nós estamos dando a oportunidade para o ouvinte pensar, refletir e provocar no coração dele um arrependimento. O próprio Deus usou desse expediente no jardim, quando ele chega diante de Adão e diz: onde estás, Adão? O que vocês fizeram? Só que Adão inventa uma série de desculpas. Paulo quer fazer isso aqui com os Gálatas. Perguntas, questões retóricas para provocar reflexão e provocar arrependimento. E Paulo vai no ponto, na conversão deles. No dia que Jesus abriu os olhos deles. Então o meu texto de hoje vai ser assim, eu vou trabalhar em cima das 5 perguntas, ampliá-las, explicá-las e fazer 2 aplicações no final. Eu vou me deter um pouco de mais de tempo na primeira, na segunda e na terceira pergunta, porque é o cerne do texto. Principalmente a terceira pergunta é a ideia central do texto. Na quarta pergunta, eu não irei responder nada, porque aonde a Bíblia se cala, a gente também se cala. E termino com a quinta pergunta e 2 aplicações. Vamos à primeira questão do verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Paulo está perplexo aqui. Paulo questiona: quem vos enfeitiçou? É claro e é óbvio que ele sabe que isso é obra dos judaizantes. Mas Paulo está tão perplexo aqui que ele quer fazer como foi que esse feitiço, esse encanto entrou na vida de vocês. Eu não consigo imaginar, essa era a ideia. Eu não consigo conceber que vocês estão se apartando do Evangelho de maneira tão rápida, ao modo quem vos enfeitiçou. O que está acontecendo, ó igreja da Galácia? Porque vocês estão virando as costas para o Evangelho da graça. Porque vocês estão se apegando às tradições, às leis, à circuncisão, ao calendário, às dietas judaicas e virando as costas para o Evangelho. Paulo está dizendo, isso é um feitiço. Paulo reconhece que aqui há um envolvimento maligno. Mas não só maligno, também há humano. Porque ele começa botando primeiro a conta sobre os Gálatas. Ele diz, Gálatas insensatos. Depois ele pergunta, quem vos enfeitiçou? E quando Paulo está dizendo, Gálatas insensatos, a palavra que ele usa aqui para insensatos, no grego, não tem a ideia de débil mental. Paulo não está chamando os irmãos da Galácia de idiotas, de bobões, não. A palavra grega usada aqui, ela vem sempre sendo usada, em alguns outros textos também ela é usada, para mostrar falta de entendimento para as coisas espirituais, falta de discernimento, deficiência para compreender a vontade de Deus. Paulo está dizendo, isso é culpa de vocês. Vocês não estão discernindo as coisas. Vocês não estão discernindo o Evangelho. Vocês não estão percebendo as falsas doutrinas entrando no meio da igreja. Vocês estão com problema de discernir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que vocês permaneçam no Evangelho. Paulo diz, por isso vocês são insensatos. Cabia a vocês rejeitarem esse falso evangelho. Cabia a vocês
abominarem essa mensagem dos judaizantes. Mas vocês falharam, e falharam como pessoa, mas Paulo também reconhece aqui, porque havia uma ação maligna. Ele usa a expressão, quem vos enfeitiçou. Irmãos, ninguém é mais interessado que a falsa doutrina entre no meio da igreja do que o próprio diabo. Ninguém, meus irmãos, é mais interessado que a mensagem do Evangelho da graça seja adulterada do que o próprio Satanás. Ninguém, meus irmãos, quer roubar de nós a liberdade cristã, o gozo de viver com Cristo, do que o próprio Satanás. Ele sabe que ele não pode roubar a nossa salvação, mas ele sabe que pode roubar a nossa alegria. Ele sabe que pode roubar a nossa satisfação de viver um evangelho de liberdade, porque Cristo nos libertou, e conhecereis a verdade vos libertará. Ninguém mais do que Satanás quer aprisionar outra vez os filhos de Deus e a igreja. Ninguém mais é mais, sobremaneira mais interessado do que adulterar o evangelho do que o próprio Satanás. E Paulo está dizendo, vocês foram enfeitiçados, vocês abriram a porta e o diabo entrou, e o diabo está usando quem? Os judaizantes. Isso é batalha espiritual, gente. Muitas igrejas, em nossos contextos por aí, ficam gritando como loucos, amarrando o diabo. Está amarrado. Agora, na hora do culto, é hora de pisar na cabeça do diabo. Vamos lá, crentes, todo mundo pisando na cabeça do diabo. Aí começa a sessão de pisar a cabeça do diabo. Depois vem a sessão de amarrar o diabo, e todo mundo está amarrando o diabo. Vocês acham que o diabo está amarrado? É um show. Ele está bem solto no meio daquela igreja, infiltrado pelo falso ensino, infiltrado pelos pregadores falsos, infiltrados em adulterar o evangelho, e todo mundo está gritando, está amarrado, e todo mundo está dizendo, vamos pisar na cabeça dele, e todo mundo está querendo fazer um exorcismo. Na final, ele está trabalhando nos bastidores, enfeitiçando os crentes, com uma falsa doutrina, com um falso ensino. É isso que Paulo está tentando abrir os olhos dos irmãos da Galácia. Quem vos enfeitiçou? As forças do mal. Por que vos enfeitiçou? Porque vocês são insensatos. Crentes insensatos facilmente são enfeitiçados pelo próprio Satanás. Um cristão não pode ficar endemoniado, mas um cristão pode estar enfeitiçado, alucinado, apegado às mentiras que distorcem ao evangelho. E Paulo está clamando aos Gálatas que eles possam abrir os olhos e saltarem e saírem desse engodo e saírem desse encanto. Veja o que ele diz ainda no verso 1. Não foi diante de vós que Cristo foi crucificado.
Não foi diante dos vossos olhos que Cristo foi crucificado? É óbvio, irmãos, que Paulo está usando aqui uma linguagem figurada. É claro, irmãos, que os Gálatas não estavam lá em Jerusalém no dia que Jesus foi crucificado. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que o evangelho que eu preguei a vocês, a mensagem da graça, é a mensagem do Cristo crucificado, que foi como vocês mesmos estivessem vendo a obra de Cristo na cruz do Calvário por vós. John Stott disse que Paulo expôs o evangelho de maneira tão clara e tão fidedigna, que é como ele tivesse feito um gráfico sobre a morte e a crucificação de Jesus, que os Gálatas não tinham dúvida da obra sacrificial na cruz de Jesus. Lutero diz a mesma coisa e diz que Paulo pintou a imagem do Cristo crucificado. Por isso que Paulo usa aqui o texto, não foi exposto diante dos vossos olhos. Vocês não viram a mensagem do Evangelho, vocês não experimentaram a mensagem do Evangelho, vocês não foram expostos àquilo que vocês não tinham dúvida, que a obra do Evangelho é pregar um Cristo e esse morto crucificado. Foi essa mensagem, Paulo está dizendo, que eu preguei a vocês. Eu não fui a vocês com blá blá blá, eu não fui a vocês com autoajuda, eu não fui a vocês com uma mensagem qualquer, eu fui a vocês e expus diante dos olhos de vocês a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho é esta: Cristo se entregou na cruz, foi crucificado pelos nossos pecados. John MacArthur também, comentando esse texto, diz que Paulo foi tão usado por Deus, e a sua mensagem foi tão fidedigna, ao ponto dos Gálatas verem Cristo crucificado. E por que agora vocês estão voltando a abandonar a Cristo? E naqueles dias, o encantamento, o enfeitiçamento vinha por ações dos olhos. Paulo está fazendo aqui um trocadilho. O diabo tentou e está tentando e está enganando vocês através dos olhos, colocando os olhos de vocês sobre a lei, colocando os olhos de vocês sobre as obras humanas. Mas Cristo, eu expus diante dos olhos de vocês a obra de Cristo crucificado. Vocês não deveriam, com seus olhos, serem enfeitiçados pela obra de Satanás. Vocês deveriam estar maravilhados com os seus olhos por verem a obra de Cristo. Lá no jardim, Eva tirou os olhos do Senhor, colocou os olhos no fruto da árvore proibida e caiu. Ló, quando estava naquela divisão com Abraão, colocou os seus olhos, e seus olhos foram enfeitiçados pelas campinas, e os seus olhos brilharam por Sodoma e Gomorra, e ele escolheu aquela região e sofreu. Os Gálatas agora estão querendo pôr os seus olhos nas obras da lei. Paulo está dizendo: não, vocês precisam voltar a ter os seus olhos voltados para o Evangelho, como disse o autor de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. E você, porventura, irmão, irmã, onde estão os seus olhos? Os brilhos dos seus olhos onde estão? Nesse mundo? Nos prazeres passageiros desse mundo? Em uma vida melhor?
Em prazeres mais intensos? Onde estão os seus olhos? Nós também, irmãos, muitas vezes estamos sendo enfeitiçados por esse mundo que já pertence ao maligno. E assim como Paulo exorta os seus irmãos na Galácia, o Evangelho nos exorta nessa noite também a voltar os nossos olhos e continuar olhando e vendo Cristo crucificado, os nossos olhos fixos no Evangelho. Não tire os seus olhos do Evangelho, porque se tirarmos os olhos do Evangelho, vamos tropeçar, vamos cair, vamos fraquejar, vamos abraçar outros belezas a não ser Cristo. Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou? Paulo vai para a segunda pergunta. Como vocês receberam o Espírito Santo? Essa é a pergunta de Paulo. Gostaria de saber uma coisa, me respondam uma coisa, Paulo está dizendo, verso 2. Vocês receberam o Espírito Santo por praticarem a lei, ou vocês receberam o Espírito Santo depois de ouvirem a mensagem do Evangelho? Me respondam. Como é que vocês receberam o Espírito Santo? Paulo agora quer fazer uma volta. Como é que foi aquele dia? Vocês praticaram alguma coisa e Deus então, ou vocês conquistaram o Espírito Santo porque vocês eram bons, porque vocês praticavam obras da lei? É óbvio que não. É óbvio que a pergunta está dizendo, vocês receberam o Espírito Santo por causa da fé no Evangelho. Paulo relembra então como foi esse momento na vida dos Gálatas. Primeiro, Paulo chegou na cidade, ou nas cidades. E o que Paulo fez quando chegou naquelas cidades? Pregou o Evangelho. Esse é o processo da conversão. Pessoas pregam o Evangelho e nós ouvimos o Evangelho. Por isso Paulo vai dizer a Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? O caminho da salvação passa pela pregação do Evangelho. Depois Paulo diz, depois do Evangelho ter sido pregado a vocês, Deus abriu os olhos de vocês. Deus abriu o ouvido de vocês. Deus abriu o coração de vocês. E depois que Deus abriu o coração, o ouvido, os olhos e a mente de vocês, vocês creram. Vocês creram em quê? No Evangelho, que foi pregado Cristo crucificado. E depois de crerem no Evangelho, o que aconteceu, diz Paulo, vocês receberam o Espírito Santo. Esse é o processo, irmãos. O Evangelho é exposto a nós. Deus tira as vendas. Deus tira a máscara. E nós vemos a beleza de Cristo. E aí nós vemos o Cristo crucificado em nosso lugar. O sangue inocente derramado naquela cruz em nosso lugar. E aí nós cremos. E no momento em que nós cremos, o Espírito é derramado sobre a nossa vida. E Ele passa a habitar em nossa vida. E Ele passa a ser constante na nossa vida. E Ele agora nos tornamos templo do Espírito Santo, segundo aos Coríntios, capítulo 6. Esse é o processo, diz Paulo. Veja, Paulo também relatou muito parecido sobre isso aos Efésios. Por favor, coloque o seu dedo aqui em Gálatas e me acompanhe aos Efésios. Capítulo 1. É o próximo livro. 1:13. Efésios 1:13. Em quem também vós,
depois de ouvirdes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e nele crido. Veja o processo aqui, irmãos. Isso é o processo com todo mundo. Depois de terem ouvido o evangelho, a palavra da verdade, e nele crido, o que aconteceu? Foram selados pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo, como é que vocês receberam o Espírito Santo? Porque vocês creram. E por que vocês creram? Porque ouviram o evangelho. E aí Deus deu para vocês o Espírito Santo. Não foi por obras da lei. Não foi por esforço. Perceba como Paulo trabalha isso no verso 2. Vocês receberam o Espírito Santo. Veja o que ele diz no verso 5. Aqueles que dá ao Espírito Santo. Perceba, o Espírito Santo não é uma conquista. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus, que quando nós cremos no Evangelho, todos os que creem recebem o Espírito. Há muita bagunça, não é verdade, na igreja de Jesus sobre essa doutrina. Há muitas pessoas que dizem, eu me converti, mas eu preciso buscar o Espírito Santo. O quê? Como diz o pastor Rafael, what? Você se converteu e não tem o Espírito Santo? É, porque eu ainda não falo em línguas. Agora eu vou fazer igual Davi. Como? Aí vai para o monte. Vai para a igreja A ou a igreja B, porque lá na igreja A, na igreja B, o fogo cai e lá nós recebemos o Espírito Santo. Balela, meus irmãos. Isso não procede do Evangelho. O que procede do Evangelho é que, quando o Evangelho é pregado, Deus abre os nossos olhos, nós cremos no Evangelho, nós abraçamos o Evangelho e o Espírito Santo é dado a nós, sem qualquer esforço, sem qualquer obra da lei. E Paulo então está perguntando, me respondam uma coisa, vocês receberam o Espírito Santo porque vocês foram circuncidados? Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês não comem carne de porco? Vocês receberam o Espírito Santo porque vocês são todos bonzinhos? Não, vocês receberam o Espírito Santo porque vocês creram no Evangelho. E todos que creem no Evangelho recebem de graça, pela graça, como um presente de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é conquistado. O texto clássico de Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, se um crente bobo, imaturo, vier falar com você que você é da Igreja Batista e não tem o Espírito Santo, você não precisa dizer que ficou arrepiado, não. Senti um arrepio. Você diz, meu irmão, conhecer a Bíblia é bom, viu? Senta aqui. Eu vou te explicar como é receber o Espírito Santo. Foi isso que Paulo está indagando a eles. Em Atos capítulo 10, verso 44, depois que da casa de Cornélio ouviu a pregação de Pedro e se renderam ao Senhor Jesus, o Espírito desceu sobre eles, na conversão. Vocês receberam o Espírito Santo por obras da lei? Não. Então por que vocês estão querendo voltar para a lei? Foi pela fé. A vida cristã é pela fé. É porque vocês ouviram o Evangelho e creram. A justificação é pela fé. Não é pelas obras da lei. Não é pelos méritos humanos. Não é pelo esforço.
chegamos à terceira pergunta. E essa é o cerne do texto. Estais agora querendo vos aperfeiçoar na carne? Essa é a pergunta de Paulo. Será que vocês são tão insensatos? Vê que Paulo responde para eles, para não ficar dúvida, né? Vocês começaram no Espírito, porque vocês receberam o Espírito Santo. Mesmo que vocês sejam insensatos, mesmo que vocês sejam tolos, vocês têm o Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa vocês porque vocês estão com tolices. O Espírito Santo permanece em vocês. Verso 3. Como é que vocês começaram no Espírito e agora querem se aperfeiçoar? A palavra grega aqui é terminar, completar a obra com esforço próprio. Paulo está dizendo, como é que é, irmãos? Eu não estou entendendo. Vocês começaram com o Espírito e agora querem abraçar o esforço para serem aceitos diante de Deus. Lembra que o que está sendo pregado pelos judaizantes? É necessário crer no Evangelho. É necessário crer em Jesus. Mas é necessário também, para ser salvo, ou para ser aceito diante de Deus, guardar as leis mosaicas, passar pela circuncisão e fazer muito esforço. Se vocês crerem em Jesus e se esforçarem e andarem na linha reta e forem bons judeus, cristãos, Deus vai aceitar vocês. Paulo dá um grito aqui dizendo, não, não. Vocês começaram no Espírito e vocês precisam continuar vivendo a vida cristã no Espírito, não é na força do braço, irmãos. Não é no mérito, não é naquilo que eu faço. Deus não me aceita porque eu começo a fazer coisas boas. Deus não me aceita porque agora eu venho à igreja. Deus não me aceita porque agora eu ajudo os pobres. Deus não me aceita porque eu sou um dizimista na igreja. Deus não me aceita porque agora eu não brigo mais com a minha esposa. Deus me aceita, irmãos, por causa da obra de Jesus e ponto. Vocês estão querendo se aperfeiçoar. E a ideia de aperfeiçoar aqui é terminar, chegar no último dia e de Deus dizer para você, eu te aceito, porque você teve Jesus e você também foi um bom crente. Não perdeu nenhum culto na igreja. E você foi um bom pai, por isso eu te aceito. Entra no gozo. Não, não. O que Paulo está querendo relembrar a esses irmãos, que nós somos justificados única e exclusivamente por aquilo que Cristo fez. Nós seremos aceitos naquele último dia, porque nós temos o Espírito e só. Nós seremos aceitos naquele dia, porque nós temos a marca do Cordeiro em nós. Nós seremos aceitos naquele dia, porque nós temos Cristo sobre nós, a justiça de Deus imputada sobre nós. É por isso que nós seremos aceitos. Nós não precisamos fazer nada, irmãos, para ser aceito diante de Deus, porque nós já fomos em Cristo. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E não há nada que eu faça que Deus me ame menos. Deus já me ama e enviou o seu próprio Filho. E Ele morreu na cruz do Calvário. E eu abracei o Evangelho. E eu recebi o Espírito Santo como uma dádiva de Deus. E o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu sou um filho de Deus, um eleito de Deus. Não há nada que eu faça ou deixe de fazer para que eu não esteja no último dia com Cristo. Alguém diz amém aí, pelo amor de Deus. Sorria. Pregação tensa, o pastor também bota a gente tenso. Ó, insensatos, sorria. Jesus te ama.
somos aceitos. Um bando de homens e mulheres que tropeçam, que caem, que estão cheios de problemas na vida, que estão lutando, que estão caindo e levantando. Um bando de homens e mulheres que estão fraquejando muitas vezes, que não conseguem andar na linha reta, mas Jesus nos amou, Jesus nos comprou, Jesus derramou o seu Espírito Santo sobre nós e garantiu que nós vamos estar lá. Ô Gálatas, como é que é essa conversa? Vocês começam pelo Espírito e agora querem concluir no esforço do braço? Não, 1000 vezes não. Quantos de vocês já ouviram aquela frase teológica, dizendo assim: na salvação, Deus fez a parte dele, é pela graça, mas agora é a sua vez, agora é você. Deus fez a parte dele, faça a sua parte. Em muitas igrejas, não faz isso não, tá? Vire para o irmão e diga: faça a sua parte, irmão. Não faz isso não. Deus já fez a nossa parte. O que eu preciso fazer para ser aceito por Deus? Nada. 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 Não preciso fazer nada para ser aceito por Deus. Eu fui aceito por Deus por causa de Cristo. Quantas vezes em nossas igrejas a pregação é: Deus fez a parte dele, agora faça a sua. Deus morreu na cruz, mas chegar lá é a sua parte. Ah, irmão, se isso fosse verdade, nós deveríamos estar arrancando os nossos cabelos. Nós deveríamos viver assustados. Será que eu vou chegar lá? Será que eu vou conseguir me manter na linha reta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E se eu cair? E se eu titubear? E se eu fraquejar? Ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Um crente que não entende isso deve viver desesperado. Esse evangelho que é falso também diz: Deus fez a parte dele, faça a sua parte. Não, o evangelho verdadeiro diz: Deus já fez tudo para sermos aceitos diante dele. Sabe o que Paulo quer dizer aqui para os irmãos? A vida cristã, gente, começa com o Espírito Santo, com o Evangelho. A vida cristã precisa ser vivida pelo Evangelho. E a vida cristã deve ser terminada confiando apenas no Evangelho. Não podemos ser daquele tipo de cristão que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos que creem, mas agora eu creio no Evangelho, o que eu faço com o Evangelho? Deixo ele de lado. Não, Paulo está dizendo: começamos com o Evangelho, dependemos viver pelo Evangelho e até o fim com o Evangelho. Não vire as costas para o Evangelho. Querendo vocês começaram pelo Espírito e agora querem terminar com seus esforços próprios. Isso não é o Evangelho. Não é Deus e nós. Na salvação é só Deus. Aí você está me perguntando assim, mais ou menos, eu posso ver na sua mente: então eu não preciso fazer nada, pastor? Exatamente. Você não precisa fazer nada. Eu não preciso me esforçar mais para ser aceito por Deus? Não. Eu não preciso me esforçar agora? Não.
Então não quero esse evangelho. Qual é o evangelho que a gente gosta, irmãos? A gente gosta desse evangelho? Não, por isso ele não é pregado. Sabe qual é o evangelho que a gente gosta? Deus fez a parte dele. Agora é comigo. Deixa comigo. Sabe o que isso gera? Crentes frustrados. Por isso que nossas igrejas, irmãos, estão cheios de crentes frustrados, porque eles tentam, eles se esforçam, eles fazem de tudo para Deus aceitar eles. Mas eles vivem frustrados porque eles andam bem uma semana, na outra semana, cai. Eles fazem uma boa ação, mas fazem 10 pecados. Sabe o que isso gera? Crentes arrogantes. Deus e eu tenho tido êxito. Eu quero ver dessa igreja aqui quem tem vida mais santa e piedosa do que a minha. Quero ver quem lê mais a Bíblia do que eu, quem ora mais do que eu, quem se santifica mais do que eu. É Deus fazendo a parte dele e eu fazendo a minha. Eu sei fazer a minha e eu vou chegar lá mesmo naquele último dia e vocês vão ficar para trás. Arrogante, está roubando a glória de Deus. Isso é um equívoco, isso é um erro. Nós não queremos esse evangelho que nos humilha, que diz para nós: você não precisa fazer nada para ser aceito por Deus. Você já é aceito por Deus. Deus já vai te receber no último dia, dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que está preparado para vós, antes da fundação do mundo. Não é porque você foi bom, não é porque você fez as coisas direitinho, é porque Deus foi bom, e Deus fez tudo direitinho, matando o seu filho, deixando o seu único santo filho escorrer naquela cruz, humilhado naquela cruz. Esse é o tudo de Deus, para que eu e você não precisemos fazer mais nada para sermos aceitos diante dele. Ó Gálatas, como é que é isso? Vocês começam crendo no Evangelho, no Espírito, e agora vocês querem chegar no último dia pelo esforço próprio? Não. Vocês querem chegar lá no último dia dizendo: cheguei aqui porque fui circuncidado? Não. Não. Esse evangelho humanista deve ser jogado fora. E aonde fica a santificação, pastor? Fica onde ela sempre deveria estar. Será que então nós jogamos a santificação no balde de lixo e dizendo: vamos viver a vida agora, gente, nós já somos aceitos por Deus, nada vai mudar. Se eu vir na igreja, Deus me aceita. Se eu ficar assistindo o Faustão, aquela baboseira, Deus também me aceita. Se eu sair com todas as meninas aí, Deus já me aceitou. Agora, se eu também ficar ali, provação, no oração, não saindo com as meninas, Deus também me aceita. Aonde fica a santificação nessa história, pastor? Fica onde ela sempre deveria ter ficado. Deixa eu dizer para você, irmãos, santificação sem graça, sem evangelho e sem Espírito Santo é esforço humano, não tem valor nenhum para Deus. Sabe por quê? O seu vizinho incrédulo, ateu, ele luta muitas vezes para ser honesto, e às vezes é mais honesto que o crente. Ele se esforça para não assistir pornografia, porque ele sabe que vai arruinar o casamento dele, e não assiste, e não é crente, não lê a Bíblia, não vem à igreja, não tem o Espírito Santo, e tem êxito? Tem. É esforço próprio. É possível. Mas se o crente for fazer isso, não tem valor algum. Porque o crente,
Entende que a santificação não é para ser aceito por Deus. A santificação é por graça, é por misericórdia, é por amor. Eu faço agora porque eu quero viver para Deus. Eu quero viver para esse Deus santo. E eu quero me santificar porque Cristo se santificou por mim. Tirar a graça de Deus, tirar o Evangelho, tirar as misericórdias, tirar o Espírito Santo, é ser um bom cidadão e só. Agora, quando eu me santifico, não para ser aceito por Deus, como um resultado do meu amor a Deus, como uma resposta do meu amor a Deus, porque Ele já me aceitou, na dependência do Espírito, sabendo que não é pelos meus méritos, nem pela minha força, que eu vou cair, que eu vou fraquejar, mas que eu vou me levantar e continuar pela graça e pela misericórdia, aí nós entendemos o Evangelho. Se você estava se santificando para ser aceito por Deus, com toda a autoridade do Evangelho eu te digo, não valia de nada. Mas se você está se santificando como resposta ao amor de Deus, confiando no Espírito, confiando na graça, abraçando a misericórdia, eu quero te dizer que Deus aceita, e Deus aceita isso como um louvor, como um cheiro suave na sua presença. Mas se você deixa o Evangelho, se você deixa a graça e vai no seu esforço próprio, Deus vê isso como um trapo de imundície. Autojustiça Deus não suporta. Orgulho Deus rejeita. Esforço humano Deus joga na lata do lixo. Mas um coração quebrantado, um coração compungido, Deus se alegra. Ó Gálatas, porque vocês começaram com o Evangelho e querem agora terminar com seus esforços. Qual é o tema do nosso sermão? Permanecendo no Evangelho. A quarta pergunta, eu disse para vocês que eu não iria respondê-la, porque não está claro. Diz assim, será que foi inútil tudo que vocês sofreram? Paulo não diz o que eles sofreram. Só diz que eles sofreram. Eles sofreram. Paulo diz que eles sofreram. Será que todo o sofrimento que vocês tiveram por causa do Evangelho foi inútil? Não, não foi essa a resposta. Mas qual o sofrimento? Eu não sei. Paulo também não diz. Isso é peculiar, particular para os Gálatas. Então, onde a Bíblia não responde, os teólogos que tentam responder, mas não respondem nada também, nós passamos e vamos para a resposta número 5. Você diz, oh, que bom que não responde essa, ganhamos um ponto. Veja a quinta e última pergunta de Paulo. Aquele que lhes dá o Espírito. Lembra de novo, o Espírito é dado, não é conquistado. Aquele que é Deus, que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês. Paulo está reconhecendo, esse Deus que deu o Espírito Santo para vocês, continua fazendo milagre na vida de vocês. Esse Deus, como Ele faz as coisas, como Ele realiza esse ato de fazer milagres, e a ideia que Paulo está querendo dizer aqui, esse ato de gerar vida, milagre é vida, de ação sobrenatural de Deus, como Deus opera essas coisas? Ele pergunta, pela prática da lei? Ou pela fé?
da mesma maneira que vocês receberam o Evangelho. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Paulo está terminando então essa sessão de experiência da conversão deles. E Paulo está questionando para eles: se Deus, que dá o Espírito, como Deus dá o Espírito? Pela fé. Quando nós cremos que temos o Espírito pela fé. Se nós cremos que recebemos o Espírito pela fé, que Deus nos deu ele pela fé, e se nós cremos que Deus continua a gerar vida, fazer milagres, ações sobrenaturais, poderosas no nosso meio, vocês acham que Deus faz isso baseado na lei, ou vocês acham que Deus faz isso baseado pela fé? É óbvio que Deus faz isso pela fé. Paulo está dizendo então, irmãos, se tudo é pela fé, se tudo é pelo Evangelho, e se tudo é por meio do Espírito, por que que vocês estão voltando para a lei? Por que que vocês estão tentando, com os esforços próprios, tentarem agradar a Deus? Parem com isso, voltem para a fé, voltem para o Espírito, voltem para o Evangelho. A vida cristã começa com o Evangelho e com o Espírito. A vida cristã precisa ser vivida diariamente pelo Evangelho e pelo Espírito. A vida cristã precisa terminar no último dia, que Cristo vai nos levar pela fé, pelo Evangelho e pelo Espírito. Não tem lugar para esforço humano, não tem lugar para a lei, não tem lugar para a circuncisão, não tem lugar para as obras humanas. É tudo pela graça, é tudo pela fé, é tudo pelo Evangelho. É assim que Deus age, desde sempre, desde o começo, desde o aperfeiçoamento até a volta de Cristo. Deixar o Evangelho da graça é ser insensato. Abraçar as obras da lei é insensatez. Querer agradar a Deus, guardando tradições e rituais, e se baseando nas obras da lei e no esforço, é insensatez, é tolice. Eu termino com duas aplicações. A primeira é para você que entrou aqui essa noite e ainda não se rendeu ao Evangelho. Paulo diz a Romanos, capítulo 1, 16, 17, não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu, assim como o grego, visto que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Você que entrou aqui essa noite e ainda não abraçou o Evangelho, é pela fé, não é por aquilo que você faz. A religiosidade, a religião é aquilo que você faz para Deus te aceitar. A nossa mensagem é outra, irmão. Profeticamente estou te chamando de irmão. A nossa mensagem, sabe qual que é? Só há um caminho. Jesus Cristo. E o seu Evangelho, que confirma que Ele morreu pelos nossos pecados. E se você, pela fé, abraçar esse Evangelho e com a tua boca confessar e em teu coração crer, será salvo. E confiar somente no Evangelho. Não há outro caminho. Não há outra opção.
Você não vai conseguir chegar diante de Deus com o seu braço. Você não vai conseguir chegar diante de Deus com as suas boas obras. Deus não considera nenhuma delas. Você só pode chegar diante de Deus coberto pela pessoa de Cristo, pela fé. Mas a minha segunda aplicação é para aqueles que já abraçaram o Evangelho. E creem no Senhor Jesus, e creem que Jesus morreu pelos seus pecados, e você está justificado por causa da sua fé em Jesus Cristo. Para você que começou bem, começou a sua vida cristã com êxito, começou a sua vida no Espírito, começou a sua vida confiando só no Evangelho, mas com o passar dos dias, você foi abandonando o Evangelho, foi deixando o Evangelho e foi se abraçando com outras coisas, foi confiando na sua carne, foi pensando o que você faz, o que você não faz. Eu quero dizer para você, pare hoje com esses esforços inúteis. Volte a confiar no Evangelho. O que vai te levar até Jesus é o Cristo do Evangelho. E se você é um salvo no Senhor Jesus, se você é um crente no Senhor Jesus e foi justificado pela fé, sabe o que o Evangelho diz? Se você for infiel, ele continua sendo fiel. O falso evangelho diz, se você for fiel, ele é fiel. Mas o verdadeiro evangelho diz, se você for infiel, ele continua fiel. O verdadeiro evangelho diz, se você quiser virar as costas para ele, ele não deixará. Se você quiser o abandonar, ele não te abandonará. Ele vai te buscar, como o pastor que buscou a 100ª ovelha perdida. Confie nesse Evangelho. Continue abraçado com esse Evangelho. Continue com esse manto de Cristo sobre a sua vida. E se alegre, porque Deus já te recebeu. E viva uma vida de santidade. Lute contra o pecado, mas lute contra o pecado confiando na graça. Lute contra o pecado confiando no Evangelho. Lute contra o pecado, vá para a santificação, vá para a oração, vá para a peleia contra o pecado, mas vá confiando no Evangelho. E se você certamente vai falhar, Deus continua a te sustentar. Para que você chegue lá. Porque a vida cristã começa com o Evangelho, deve continuar com o Evangelho e perseverando com o Evangelho até o fim. Pare de fazer obras mortas. Pare com seus esforços inúteis e volte a confiar somente no Evangelho. Amém. Vamos orar? Com os olhos fechados, mas em reflexão, deixa o Espírito Santo sondar a sua vida, te lembrar como foi aquele dia que Jesus te encontrou, aquele primeiro amor,
Deixa o Espírito Santo te lembrar nessa noite que você começou a vida cristã pelo Evangelho. E se porventura você guardou o Evangelho na gaveta, é hora de retomá-lo. Se você que está entre nós quer ser aceito por Deus, peça a Ele para abrir os teus olhos nessa noite, como um ato de fé. Peça a Ele para abrir o seu coração, porque você mesmo não consegue crer. Peça para Ele, para o sol da justiça raiar na sua vida. Peça para Ele revelar o seu Evangelho a você.